da estátua, ao monumento. Perguntei aqui, inclusive, aos meus amigos da TV, ao pessoal que está na nave, ao pessoal que está aqui no estúdio. E algumas pessoas chutaram certo, outras pessoas chutaram errado. Dária disse que era lá na terra dela em Bahia, foi, Dária? Ela disse, foi? Será que acertou? Não acertou não, que a gente já trouxe que foi em Cabo Branco já. Já disse que era em Cabo Branco. Mas o pastor, a informação do... Mas o pastor tem informações. O pastor é ligado da cultura. O pastor é ligado, é da arte. Bora lá, atenção Paraíba. Atenção você que acompanha a gente em todo o estado nesse momento. Mais uma vez agradeço a você pelo carinho. E agradeço a você por ter ficado com a gente para entender essa história. Eu vou mostrar agora os detalhes dessa estátua que intrigou os moradores de João Pessoa e até turistas. Vem pra cá, minha Paraíba. Coloca na tela. Atenção, Paraíba, chegou o momento da gente mostrar com detalhes essa estátua. Aqui, pouco barulho, o barulho da floresta e também de obras que acontecem aqui no bairro de Cabo Branco. E aqui está posicionada essa estátua. Chegou a hora da gente revelar para você de casa que acompanha o Tribuna Livre. Essa é a famosa estátua que foi amplamente divulgada e que agora a gente está mostrando para vocês. Uma estátua aí de quase 3 metros de altura. Eu já procuro aqui algum detalhe, como o nome de alguém que seria o autor desta obra de arte, mas não consigo enxergar nenhum nome. A gente tem alguns detalhes aqui, ó, nas mãos, uma corrente, ó. Isso aqui aparentemente foi esculpido em uma pedra e uma corda no pescoço. A fisionomia é de um homem barbado, barba grande e cabelo grande. Com esses detalhes, o que muitas pessoas repassaram pra gente é de que essa estátua retrata justamente o homem que morreu neste dia, 21 de abril de 1792. Seria o herói brasileiro, conhecido como Tiradentes, porque era dentista, um mineiro, que acabou morrendo, lutando inclusive pela liberdade do Brasil. Informações que chegaram para a nossa equipe de reportagem de que se trata do Joaquim José da Silva Xavier. Só que as interrogações ainda continuam. Por que essa estátua foi construída no meio desta mata? Aqui a gente não consegue observar muita coisa. Nesta mata tem alguns percursos aparentes aqui no local, alguns pequenos trajetos, e está posicionada a estátua neste ponto. A trilha inclusive é curta para chegar até essa estátua, até este monumento. Mas, como eu disse, as perguntas, algumas continuam sem respostas. Por que a estátua foi construída neste ponto, dentro da mata, e uma pessoa acorrentada, com corda no pescoço, e aparentemente pode ser uma homenagem ao Tiradentes. Hoje, 21 de abril de 2025, 21 de abril de 2025 é comemorado aí, na verdade é um feriado que relembra a morte de Tiradentes, que foi justamente nesse dia, em 1792. E essa estátua é uma estátua dita em homenagem ao Tiradentes, ele que foi morto amarrado, enforcado, depois teve o corpo esquartejado, ele que lutou aí pela liberdade do Brasil. E até então não foi confirmada a autoria desta obra. Eu fui até na casa dos parentes de um escultor muito conhecido aqui em João Pessoa. Lá nos Expedicionários tem várias estátuas parecidas como essas, de pedra mesmo. E esse homem morreu em 2007 e bate inclusive com uma das últimas obras que ele fez em vida, obviamente, que é justamente essa estátua aí na mata. Para trazer melhores informações sobre quem foi Tiradentes, a Sabrina Barbosa conversou com a historiadora e vai trazer para a gente agora a explicação sobre o legado
e a importância do Tiradentes e por que é feriado hoje. Por que é feriado de Tiradentes hoje? A Sabrina vai trazer agora as informações sobre esse homem que virou um verdadeiro herói brasileiro e lutou aí pela liberdade do povo do Brasil. Coloca na tela. Nossa programação hoje é feriado nacional, dia de Tiradentes, esse importante ícone da nacionalidade, mas que tem muita gente que ainda não conhece o porquê da data, nem quem foi Tiradentes. Vamos refrescar a memória das pessoas? Nós vamos conversar agora com a historiadora, doutora Ariana Sá, que está aqui comigo, para falar um pouquinho sobre quem foi Tiradentes, essa data tão importante hoje, dia 21 de abril. É um feriado nacional, mas até chegar a essa data e ser feriado foi uma luta histórica. Conta um pouquinho para a gente como foi isso. Joaquim José da Silva Xavier, né, o Tiradentes, era alferes, trabalhava no exército português, fazia biscates também, né, para completar a renda. Então, assim, ele foi minerador, ele também tirava dentes, né, ele era dentista na época, daí o nome dele, Tiradentes. E ele, assim como algumas pessoas lá das Minas Gerais, começaram a achar que os impostos que estavam sendo cobrados pela coroa portuguesa não condiziam com o que estava realmente tendo sido retirado das minas, né? Então começa todo um processo de rebelião. Não é a primeira, houve muitas rebeliões antes de 1789, entretanto foi a mais significativa, por quê? Porque a coroa portuguesa resolveu deixar como marco de referência. Tipo, vamos fazer com que haja de fato uma repressão muito forte para que não se repita mais. E aí 10 condenados, né, dessa rebelião foram condenados, foram julgados, tal, mas tinha um que saiu de bode expiatório, que foi o Tiradentes. Era aquele que não tinha muitas referências, nem tinha muitos contatos na corte portuguesa, portanto, 9 foram perdoados, foram para o degredo lá em Angola, mas Tiradentes ficou como mártir, ficou como aquele referência. Então ele foi enforcado, depois foi esquartejado, os pedaços dele, né, do corpo dele, ficaram espalhados em todo o caminho que ligava Ouro Preto ao Rio de Janeiro, e a cabeça dele ficou exposta na Praça de Ouro Preto. Por quê? Né? Porque era para todo mundo passar e ver o que acontecia com as pessoas que fossem contra a coroa portuguesa. Então, feito isso, durante muito tempo, né, o Tiradentes fica esquecido pela historiografia, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que sempre pensou em construir uma história nacional, não o recupera. Afinal de contas, né, como a gente conversava, ele mandaram, quem mandou matá-lo foi Dona Maria, que era a avó de Dom Pedro I e a bisavó de Dom Pedro II, e ele fica meio que esquecido pela historiografia. Entretanto, vem a República. Todo regime que se estabelece precisa de mártires, de referências, tal, e o Tiradentes foi recuperado lá da história. Final do 18, comecinho do século 20, né, 19, 20, final do 19, começo do 20, recuperado como símbolo nacional de resistência, de busca pela liberdade, contra o regime colonial, e eles estabelecem essa referência e se constrói essa ideia em torno de Tiradentes. E você pode ver que Tiradentes ele morre bem pertinho da Semana Santa, né? Então, aos poucos, foi se tomando um pouco o aspecto de Tiradentes, um pouco da imagem de Jesus Cristo. E é tanto que na maior referência que tem, se você abrir assim, Tiradentes em Confidência, vai ter lá uma tela. Aí você vê que naquela tela tem Tiradentes deitado, né, todo esquartejado, e a cruz aqui, o crucifixo. Passado isso, vem a ditadura militar e novamente ele é recuperado. Agora como herói nacional pela ditadura militar, e em 2002 vem a lei que finalmente estabelece o feriado de Tiradentes, que é o dia 21 de abril. Exatamente, você traz uma data assim específica para chegar até esse momento de ser um feriado, mas muita gente ainda passou um bom tempo a não considerar, e aí fica, não é ponto facultativo, não é obrigado você de fato responder pelo calendário, porque está lá o símbolo vermelho, quando no calendário está o símbolo vermelho é de fato feriado, e ainda continua um pouco essa controvérsia de é feriado ou não é feriado, mas pela importância da causa toda, mesmo sabendo que foi algo intitulado pela ditadura militar, a gente tem que respeitar isso no calendário. Mas para os historiadores, o nome Tiradentes, essa data do dia 21 de abril, de fato, tem uma grande representação histórica para o Brasil em termos de revolução, de revolta, de algo que poderia se posicionar, e a gente tem essa data para relembrar isso?
Olha, é bem controvertida a pessoa, né, Tiradentes. E é bem controvertida a própria história desse período da Inconfidência Mineira. Nesse mesmo momento, ali em Minas Gerais, havia muitas revoltas de escravizados contra o poder estabelecido pelos senhores de escravizados, etc. e tal. Agora, de toda sorte, qualquer data simbólica que seja recuperada no calendário e que traga um pouco da história do Brasil é importante, porque hoje é um dia que a gente está aqui conversando sobre Tiradentes, sobre o período colonial, sobre a forma como a coroa portuguesa colonizou o Brasil de uma forma absurdamente assim, exploratória, tão exploratória que você veja que nesse momento da Inconfidência em si, o Marquês de Barbacena estava chegando aqui no Brasil e estava colocando que naquele momento iria chegar a 100 arrobas de ouro. Né? E essas 100 arrobas de ouro era impossível, porque as minas já estavam sem tanto minério, não tinha mais nem como juntar aquela quantidade. Mas Portugal não tinha essa referência. Entretanto, é importante que a gente sempre esteja referenciando datas nacionais simbólicas para que a gente possa, nesse momento, estar aqui conversando e dizendo, olha, aconteceu a Inconfidência Mineira, aconteceu a colonização, existe a Primeira República que recupera esse mito, existe a ditadura militar que o coloca como símbolo nacional, né, como herói nacional, e 2002, em pleno processo de democracia, se resolve na Câmara dos Deputados, se resolve no Legislativo, estabelecer como sendo uma data nacional. E sim, né, por coincidência, inclusive, dia 21 de abril foi a morte de Tancredo Neves, em 1985. Então, assim, simbolicamente, também se pode até referenciar esse momento de redemocratização. Então, há um grande contexto histórico que a gente pode trazer à tona e é bom que a gente esteja sempre discutindo a história do Brasil. Exatamente, faz parte de quem nós somos. Afinal de contas, nacionalidade é história. Para poder chegarmos até aqui, como você bem frisou, numa conversa como essa, saber a nossa identidade que vem justamente das bases e raízes históricas do nosso país. Obrigada, viu, Ariane Sá, historiadora aqui, por representar muito bem a categoria e dar um pouquinho dessa aula de história para todos nós. É com vocês, aos estúdios. Também a historiadora, trazendo aí informações importantes sobre o dia de hoje, dia de Tiradentes, feriado nacional. E sobre a estátua, eu quero agradecer a equipe da TV Arapuã, a equipe de produção, a equipe de direção, aos cinegrafistas envolvidos aí nessa reportagem. Agradecer ao Jailson e a Camila, que fizeram esse vídeo e, de fato, trouxeram aí à tona essa estátua aqui que a gente está mostrando para vocês. A gente, claro, traz ali, tenta levantar as informações, trouxe as informações, foi até o local, trazendo até as explicações para você. E nada melhor do que hoje, dia de Tiradentes, a gente trazer aí essa estátua na Mata do Cabo Branco, a estátua escondida, mas trazendo essa história do Tiradentes, justamente hoje, no dia 21 de abril. E está explicada a história, é uma estátua na mata. E se você tem uma história como essa, uma história curiosa, uma história misteriosa, seja qualquer história, fala com a gente, manda pra gente. Ô Breno, libera aí, Breno, o número do WhatsApp da TV Arapuã, da nossa produção, para você mandar. Você vai mandar a sua história. Tem alguma história aí? Você viu círculo no meio das canas, possível OVNI está aqui entre nós? Manda pra gente. Nosso WhatsApp está aqui embaixo, é o 839-8173-3660, 839-8173-3660. Traga a sua história misteriosa que a gente vai investigar, que a gente vai até o local mostrar e trazer aqui na TV Arapuã, beleza? Show de bola, agradecer aqui minha equipe por comprar a ideia, trazer aqui e de fato deu muito certo. Outras emissoras de televisão, depois que a gente trouxe aqui, foram gravar a reportagem, foram lá também trazer essa reportagem, de fato curiosa, mas a gente foi pioneira nesse assunto e deu muito certo, inclusive contando com a sua participação. Daqui a pouquinho eu vou trazer a sua mensagem no YouTube, agora 77 na Paraíba, vou trazer